Hoje nós estávamos nos Donos da Bola falando exatamente do negócio que foi feito, porque o Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, ele contou uma parte da história da vinda da ida do Paulinho para lá, do Patrick e do menino para cá, que a gente não conhecia, pelo menos eu não conhecia. De que o Atlético queria entre 24 e 25 milhões no Paulinho. Aí ele diz assim na entrevista, na ESPN, ele disse assim, ó, aí o Palmeiras pagou uma parte disso e cedeu o menino e o Patrick no negócio. Só que quando o menino e o Patrick foram confirmados, o Atlético negou que tinha envolvimento na negociação com o Paulinho. Que não tinha nada, que eram coisas separadas e tal. Isso foi amplamente divulgado. Só que o Anderson Barros meio que desmente essa informação na entrevista para a ESPN. Então o Atlético recebeu 18 milhões de euros, mais o menino e o Patrick. Então eu vou considerar que entre 6 e 7 milhões foi o que o Atlético pagou pelo menino e pelo Patrick. Um só fica machucado, o outro chegou aqui, não jogou porque é displicente, foi para o Santos. Ou seja, o negócio do Paulinho foi um bom negócio? Cara, foi, eu não estou considerando que foi uma sacanagem, uma rasteira, não, mas foi sob o ponto de vista que ele foi comprado, machucado e não jogou, tem 1 ano e meio que ele não joga. É isso. E agora ainda vem a história de que o Patrick e o menino entraram de contrapeso no negócio, enfim, não era a informação que a gente tinha. E assim, eu acho que vira bom negócio a partir do momento que o Paulinho não consegue entrar em campo, né? Porque aí é óbvio, você vendeu um produto que você não ia poder usar e ganhou 2 que você também não vai poder usar, tudo bem? Mas você pelo menos ganhou um dinheiro nessa compensação. E você investiu ele mal. Sim, mas de qualquer forma, enquanto negócio isolado, foi um bom negócio. Sim, porque sim. O você investiu comprou o Júnior Santos. O investiu mal depende de projeto, depende de ter certeza do que você quer, de como você pensa como um clube. E até a gente ficou muito claro que depois do ano de 2025, o Atlético deu uma mudada nisso, né? A direção mudou. Inclusive o Pedro Daniel é um novo CEO, muito provavelmente porque o trabalho anterior não foi bem quisto ou bem visto internamente. Então, muitas decisões claramente foram tomadas erradas, inclusive essas, das contratações ruins a partir da venda do Paulinho. Mas, isoladamente, a venda do Paulinho foi um bom negócio. A questão é todo o resto que aconteceu depois. Mas olha o tamanho da trozoba. O Paulinho foi vendido pelo Atlético, a gente considera que foi um ótimo negócio. Sim. De contrapeso vieram o menino e o Patrick. Não virou nada. Com o dinheiro que o Atlético apurou da venda do Paulinho, o Atlético contratou o Júnior Santos e o Rony. Que situação, né? Evaporou o dinheiro. Então, e quando você pensa, né, Menada, sobre a questão do Júnior Santos, é a pior contratação da história do Atlético. De longe. Você jogou dinheiro no ralo. Pelo menos é a visão que eu tenho. Foi um dinheiro jogado no ralo. Pelo valor que pagaram, né? E eu lembro até do leilão que o Galo fez com o Vasco, pelo Rony. Sim, tem o Rony também, né? Até porque, mais uma pra você, viu, que faz os cortes quando eu falo mal da assessoria do Rony, quando eu falo mal do Cuca, você, coleguinha de imprensa que faz os cortes e manda pro Cuca e manda pra assessoria do Rony, mais um pra você. É hábito do assessor do Rony fazer isso aí. Eu também fiquei sabendo Negocia disso. com um, joga no outro. Eu tô tratando com o Santos, eu falo que tá indo pro Corinthians, eu tô tratando com o Atlético, com o Vasco, eu falo que tá indo pro Atlético ou vice-versa e tal. É impressionante como é mal assessorado o tal do Rony. E como é mal assessorado do outro lado. Sabendo esse histórico do empresário, que ele conseguiu, inclusive, melhorar o salário, o valor do Rony. E o do outro lado? A gente não sabe. Falta expertise para esse pessoal do Galo. Falta mesmo. E malandragem mesmo, malícia. Porque negociação não é fácil. Eu conversei já com o diretor de futebol, falei assim, é muito complicado de negociar. Falei, Garcia, você pode até indicar um jogador aqui pra gente. Beleza. Mas contratar é outros 500. Porque às vezes o staff do jogador é difícil, é complicado. Eu sei porque eu já conversei com o diretor, com o presidente de clube e falou assim, Garcês, nós tentamos, mas foi difícil pegar esse jogador, porque o empresário é complicado. O Tadieres. O Tadieres tem esse tipo de dificuldade. O Fácil é famoso. O Zenit. Então eu tô dando exemplo de times que são complicados. O Zenit tem fama de dificultar tudo. Também. Zenit. Outros facilitam, tem empresários que são ligados a empresários brasileiros que ajudam muito. Isso ajuda muito ter essa ligação, essa ponte. Mas os que você vai conversar diretamente com o empresário de fora, esse sofre muito. Como é que é a questão da perspectiva no futebol, né? Hoje tá chegando à conclusão em que a venda do Paulinho foi uma boa venda por causa do valor, não por causa do contrapeso ali do Gabriel Menino e do Patrick,
mas muito por conta do Paulinho não estar jogando. Sim. Porque se o Paulinho não faz uma segunda cirurgia, não tem um segundo problema lá no Palmeiras, porque no pouco que ele jogou, ele fez o gol lá no Super Mundial contra o Botafogo, né? E classificou o Palmeiras, todo mundo lá ficou animado. Se ele não tem aquela segunda lesão, provavelmente o discurso hoje foi: nossa, o Paulinho saiu muito barato. Não, e ainda vieram dois pesos ainda. E aí teria saído mesmo, né? E você vê como é que é a questão, você comentou do projeto, quando a gente teve a conversa com o David aqui, o David até falou, projeto no Brasil é ilusão. Você pega jogador a contrapeso, pensando que ele vai encaixar no seu modelo, e aí você não consegue firmar um técnico aqui 1 ano, você não sabe qual é o modelo de jogo do seu time, você não sabe se o Gabriel Menino funcionar. O Gabriel Menino pode funcionar pro Sampaoli, mas funciona pro Domingues, funciona para um próximo treinador que vai vir daqui 3 meses, né? Então você não tem modelo de jogo. Aí você traz 2 contrapesos, um tá machucado o tempo todo, o outro já tá no Santos reforçando um adversário seu na Sul-Americana, aí você gastou dinheiro no Júnior Santos, que já tá reforçando o Botafogo, e o Rony, que já tá reforçando o Santos também, então assim... O dinheiro vai entrando e vai saindo, vai sendo mal gasto, aí depois, no futebol tá muito difícil, tá muito caro. Mas na oportunidade que você tem de usar o dinheiro, você também não consegue usar com inteligência. Exatamente. Esse é o problema. Podem até me ajudar. O Rony e o Júnior Santos, eles vêm na mesma janela. Correto? Mesma janela. Isso um chega em janeiro, o outro em fevereiro. E o técnico nessa época... Era o Cuca. Então o Atlético faz uma janela com o Cuca. Provavelmente esses caras passaram pelo crivo do Cuca, porque o Cuca é um cara que participa de negociações, indica nomes, tem contato de empresários, faz uma janela com o Cuca. O Atlético não vai bem, traz o Sampaoli, que é um cara com modelo muito diferente e que também é muito participativo em negociações. Sim. Vai, faz essa janela agora com o Sampaoli, gasta o tanto de dinheiro que gastou depois de longas conversas de contrata tal jogador, contrata tal, eu tenho uma lista de 100 jogadores, não, eu tenho uma de 200, não, eu tenho uma de 300. Chega em um consenso, que não é bem um consenso também, porque a gente já sabe que o Sampaoli não aprovou alguns jogadores. Acaba a janela, o Sampaoli é demitido. Isso. Aí vem o Barba. Vai chegar, vai ter que arrumar uma solução com os jogadores que ele tem. O Cuca pediu, que o Sampaoli pediu, vai vir uma próxima janela. Aí já começam as promessas. Não, a gente vai trazer o volante que tá precisando, a gente vai trazer o zagueiro que tá precisando, a gente vai trazer não sei quem que tá precisando. Aí não encaixa o time, vai trazer um outro técnico. Vai mandar o técnico embora. Então, a bola de neve do futebol brasileiro. Não, o Atlético, você pode montar aquele ciclo, né? Sim, você pode fazer as setinhas do Atlético e colocar 23, 24, 25, 26. É isso aí. Sabe o que é o pior? Na hora que você pensa, fala assim, não, agora os caras aprenderam. Não. Agora não vai fazer, não vai cair no mesmo erro. É que quando o Atlético contratou o Gabriel Menino, eu imaginei que o Gabriel Menino pudesse dar uma resposta aqui, mas no primeiro contato que eu fiz com o Gabriel Amorim, que é do Pó de Porco lá de São Paulo, perguntei, Gabriel, por que o menino não vai ficar no Palmeiras? Ele falou assim, displicente ao extremo. O Abel não suporta a displicência dele. Legal, veio pra cá. Qual foi o problema dele aqui? Displicência. É impressionante. O jogo tá a 1000 por hora, ele tá com a boca aberta, olhando o jogo acontecer e tal. Legal. Aí o Patrick... Aí, a princípio, falaram que tinha alguns problemas de ordem pessoal, etc e tal, mas não sai do DM. Legal. Aí o Atlético traz o Rony e o Júnior Santos. De fato, como o Frank está dizendo aqui, mas falar agora que deu errado é certo. Veja bem, tem contratações que são equivocadas desde o início, tem umas que dão errado. O Wallace no Cruzeiro deu errado. Mas quando foi contratado, todo mundo falou, porra... Aprovada. O Rony e o Júnior Santos, quando foi contratado, eu tô falando por mim, não posso falar pelos colegas. Eu disse, olha, eu questiono os valores colocados no negócio. Sim. Mas não questiono que eles não possam dar certo aqui. Então, para mim, naquela oportunidade ali, valia. Mas os valores, eu acho que foram muito altos para os jogadores que vieram para cá. E nenhum dos dois jogou nada. O Júnior Santos eu sempre achei uma mentira. Aliás, Rony... Esse eu fico tranquilo. O Rony me enganou. Rony, conselho do HG para você. Você deveria pegar conselho com o seu assessor. Mas eu vou te dar um conselho. Vira lateral, meu filho. Vira lateral. Para de jogar de atacante. Você não tem calibre. Mas foi artilheiro no Palmeiras. Foi, não vai ser mais. Vira lateral. Tem velocidade. Marca melhor do que apoia. Já que a origem do lateral não é de apoiar, embora alguns façam muito bem. Vira lateral.